Bom dia a todos, aqui é o pastor Jean, que o amor, a graça e a paz de Jesus seja com todos nesse dia. Vamos para mais uma reflexão? Gálatas capítulo 1, verso 10 diz: Pois, será que eu procuro agora o favor dos homens ou o favor de Deus? Será que procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando a homens, eu não seria servo de Cristo. Tem pessoas que dedicam a sua vida em agradar aos outros. Se preocupam extremamente em sempre agradar os outros. Tomam cuidado extremo ao falar, pensam em não falar, se preocupam em ser aceito ou não. Se você está trilhando esse caminho de sempre querer agradar aos outros, você pode estar trilhando um caminho perigoso. E mais, você pode estar perdendo a sua identidade, se moldando aquilo que os outros querem. Paulo, ele estava sendo acusado aqui pelos judeus de rejeitar a lei para agradar os gentios. Porém, ele responde e reage com firmeza, dizendo aos cristãos da cidade dos Gálatas que isso era invenção, pois ele era servo de Cristo e ele se preocupava em agradar tão somente a Deus e não a homens. Ninguém pode servir a dois senhores. Portanto, Paulo, ele descreve de forma enfática que ele é escravo de Cristo. Ele não esperava, ambicionava o favor dos homens. 1 Tessalonicenses capítulo 2, verso 4 diz: Mas, se assim como fomos aprovados por Deus para que o evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não para agradar a homens, mas a Deus que prova os corações. Talvez você pergunte: posso estar agradando mais a homens do que Deus em quê? Talvez negligenciando as verdades bíblicas para não ficar mal com o público, pregando o evangelho de uma forma superficial, tentando colocar o evangelho de uma forma mais palatável, não confrontando o pecado, pregando somente aquilo que o povo quer ouvir. Paulo não ajustava o evangelho de acordo com seu público. Ele não ajustava o evangelho de acordo com o desejo dos Gálatas, pelo contrário. Ele se dizia servo de Cristo e por isso ele não negligenciava nada da palavra. O interessante é que esse próprio capítulo 1, no verso 9, fala assim: Se alguém vos pregar outro evangelho, além do que recebestes, seja esse anátema. Paulo nos ensina aqui que não devemos pregar o evangelho de forma a agradar os outros, tornando-o mais atraente ou talvez esperando ganhar o favor dos homens. O evangelho, ele não foi escrito, ele não foi feito para agradar ninguém. Pelo contrário, para trazer mudança de vida, de conduta, de visão e nos trazer a salvação. Efésios 6,6 diz: Não servindo somente à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Que Deus te abençoe, que o Senhor te guarde, que Ele te proteja, que Ele te livre de todo o mal. Um forte abraço e fique com Deus.